Vamos falar do tema polêmico da semana. O portar maconha para uso não é mais crime, mas continua sendo ilegal. Como é que é isso? Você vai entender agora. Eu estou na linha com o Dr. João Marcelo Pedrosa, é advogado criminalista, também é sócio do escritório PBS Advogados, para falar com a gente sobre esse tema. Doutor, muito obrigado por aceitar bater esse papo aqui, para explicar esse tema tão polêmico. Como é que é, então, que uma coisa não é mais crime, mas continua sendo ilegal? Boa tarde. Inicialmente, boa tarde, Tiago, boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos os ouvintes. Bom, a Suprema Corte Federal, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu nessa última quarta-feira, estabelecer um quantitativo para separar, no caso especificamente da maconha, para separar o usuário do traficante, Então, a Corte decidiu a tese a respeito da descriminalização do porte para uso próprio. E nesse julgamento que ocorreu na última quarta-feira, o STF definiu o quantitativo de 40 gramas de maconha como um limite que separa o uso de tráfico, a figura do usuário para a figura do traficante. Essa foi a decisão que foi decidida pela Corte por maioria, e é a decisão que vai ser aplicada daqui em diante com força vinculativa em todo o Poder Judiciário brasileiro. Fernanda também vai entrar nessa conversa aqui com a gente, tá, doutor? Doutora, eu gostaria de saber como é que vai fazer essa diferenciação entre o traficante e o usuário. Recentemente, a gente teve uma pesquisa que apontava que não importava a quantidade que estava em posse, negros são mais enquadrados como traficantes e brancos como usuários. Como é que vai ficar essa situação? Bom, a princípio, quem tiver até 40 gramas ou 6 pés de maconha, ele deve ser considerado usuário. Essa foi a tese da Suprema Corte, é um referencial. Mas isso por si só não quer dizer que, caso a polícia, durante uma abordagem, identifique que, além da droga, existam outros elementos que possam servir como indício de tráfico, como, por exemplo, anotações em caderneta de valores, quantia significativa de dinheiro, balanço de precisão, a autoridade policial tem a discricionalidade já de entender isso como prática de tráfico. Mas o importante da decisão do Supremo foi que já estabeleceu um referencial, que a princípio, repito, quem tiver até 40 gramas ou 6 pés de maconha deve ser considerado apenas como usuário. E o caso não vai ser qualificado como matéria criminal. Doutor, muita polêmica, obviamente o tema traz muita polêmica porque, e ontem muitas críticas, quem é que define 40 gramas, porque uns ministros disseram 25, outros 60, e obviamente tinha que marcar um número, para definir o que é usuário e o que é traficante. Como é que vai ser essa pesagem? Eu estou pensando aqui, doutor, na questão técnica, o policial abordou a pessoa está lá e tal, só tem 38 gramas, não, como é que vai ser esse procedimento? Eu acho que vai ser muito trabalho para a polícia também, Vai ser um trabalho para a polícia vai ter que se adequar a essa nova orientação, esse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, esse quantitativo de 40 gramas, no debate na Suprema Corte, ocorreram várias discussões, uma quantidade maior, outra menor, mas se chegou-se a um número, 40 gramas como parâmetro. E utilizou-se a legislação do Uruguai, país aqui vizinho, que utiliza 40 gramas de substância entorpecente como parâmetro para diferenciar o usuário de tráfico. Repito, a decisão do Supremo, ela se refere apenas à maconha, não a outros tipos de drogas. E aí uma pessoa pode, porque não há um limite de 40 gramas, mas não há um limite de tempo que a pessoa esteja com aquelas 40 gramas. Por exemplo, se você é encontrado com 40 gramas de manhã, à tarde você pode pegar outras 40. É verdade. E aí, como é que fica? A polícia, a autoridade policial vai ter trabalho, vai demandar uma nova adaptação das polícias, no caso Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, geralmente tratam dessas questões de tráfico de drogas, de entorpecentes também, mas assim, na verdade, isso trata-se de uma nova definição da legislação, Repito,
o usuário, de qualquer forma, ele vai ser levado na delegacia para que a autoridade policial recolha a droga. Em se constatando, com base nesse referencial, que se trata apenas de uso, ele libera o usuário, a droga é recolhida e encaminha o caso para um juizado. Mas nesse juizado, ele não vai ser mais obrigado a prestar serviço à comunidade. Os efeitos dessa apreensão da droga e a consideração como usuário vão ser apenas que o agente seja submetido a uma medida educativa de comparecimento a programa de curso educativo. E, repito, o fato deixa de ser uma infração penal.